O Brasil está tomando partido no confronto ou não, professor? Eu acho que o Américo foi muito feliz. Vou pegar algumas observações. Uma, o Brasil deixou de ser Estado pária da comunidade internacional. Perfeito, porque o Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, achava legal o Brasil ser um Estado pária, ou seja, ninguém ter contato com o Brasil ser um país isolado, o que é um verdadeiro absurdo. Então, o Brasil hoje é um ator político no mundo. Ponto. Isso tem uma importância diplomática política muito grande e um reflexo muito importante na economia. Então, esse é o ponto 1, concordo. Ponto 2, Lula visitar a Ucrânia. Seria muito importante visitar Kiev. Eu acho que mostraria que o Brasil não está apoiando a invasão da Ucrânia. E houve uma invasão, isso é inegável. Então, isso seria também muito importante. Terceiro, o embaixador russo aqui o ministro das Relações Exteriores russo que esteve aqui é um baixo nível hoje da diplomacia russa. Eu imagino, quem conhece um pouco de diplomacia da União Soviética, lembrar o Gromyko, né? Esse senhor que veio aqui, Lavrov, é uma piada, né? É embaixador para ficar no botequim, o ministro das Relações Exteriores. Não tem nada a ver, o jeito que ele chegou vestido aqui, vocês viram como ele chegaram vestido, como ele desembarcou, né? Então, convenhamos, não dá para levar a sério. Eu me lembrei do célebre ministro das Relações Exteriores, Andrei Gromyko, o Niet, sempre dizendo não nas reuniões da ONU. Bem, a quarta questão, rapidamente, a questão que se coloca é que a Rússia tem os seus interesses estratégicos. A gente precisa ver os dois lados do balcão. É difícil isso. A Crimeia é Rússia, acabou. Não existe essa história da Crimeia ser ucraniana. Da onde tiraram isso? Mas o Khrushchev, na época da União Soviética, transferiu da Federação Russa para a Federação Ucraniana. Mas Khrushchev era secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, pós-morte de Stalin, pós-20º Congresso, 1956. Né? Transferiu, mas ele era ucraniano, isso não tem nada a ver. Basta estudar um pouco a Guerra da Crimeia, e já fiz referência aqui, não vou repetir, aos autores. Inclusive a um grande escritor, provavelmente o maior escritor russo, que era soldado, era tenente naquela guerra, Leon Tolstói. A questão é que tem os seus interesses estratégicos. Se não tem mais o Pacto de Varsóvia, por que a OTAN avança em direção à Rússia? Eu queria que alguém me respondesse, no sentido de um cerco militar da Rússia. E isso os mapas mostram também. A Rússia é importante para nós, ela faz parte dos BRICS, sim. A Ucrânia faz? Não. Então nós temos o boicote, a Rússia fracassou. Porque a China, para ela foi uma maravilha o boicote à Rússia, porque nunca a Rússia foi tão dependente da China como hoje. Para a Índia foi excelente, nunca a importância hoje que a Índia tem para a Rússia não tinha no passado. A África Negra não entrou nessa conversa e grande parte da Ásia. Sabe quem entrou nessa história do boicote? Uma parte da Europa, uma parte da Europa e os Estados Unidos. E só. Em suma, é claramente uma luta pela geopolítica mundial. E nós o que fazemos? Temos de nos equilibrar entre Rússia, China, União Europeia. O acordo que estava sendo negociado é péssimo para o Brasil, para o Mercosul, né? Com a União Europeia no campo do agronegócio e no campo da indústria, é péssimo, né? É bom lembrar que aquele acordo não serve para nós. E as relações históricas com os Estados Unidos, evidente, e com a China. Fazer o que o Getúlio Vargas fez numa época muito mais complicada, nos anos 30, entre a Alemanha nazista e os Estados Unidos. Lembre-se, eu disse aqui, em 1935, o maior parceiro comercial do Brasil foi quem? Foi a Alemanha nazista, com a política do marco compensado. A moeda, inclusive, era feita de outra forma, a transação econômica. Então, a grande questão que se coloca é não repetir o discurso norte-americano. Quando eu vi que o Departamento de Estado, eu creio que foi o Departamento de Estado, disse que o Brasil teria de se justificar a posição que tem frente à Rússia, aonde já se viu? Então, eu gostaria que o Itamaraty falasse ao Departamento de Estado que se justificasse sobre A, B, C ou D. Ou seja, nós não somos uma república bananeira. Nós somos, apesar de todos os problemas, a nona economia do mundo. E se nos recuperarmos, e vamos nos recuperar nesse quadriênio, nós seremos a oitava ou a sétima.
A Índia vai soltar para quinto lugar, da quinta economia do mundo. E a China já vai logo ser a primeira. Ou seja, os BRICS, portanto, não só serão já se constituem numa aliança bancária, financeira, econômica, grosso modo, não militar, nem política, nem diplomática ainda, mas serão países mais importantes do que muitos que estão historicamente. E lembrar o seguinte, quando a gente fala em mundo no Brasil, é mundo ocidental, não mundo oriental. A China era a maior potência do século XVIII, por exemplo, né? A imprensa foi inventada na China 5 séculos antes do Gutenberg. E por aí vai. Então é necessário a gente ter uma visão global, entender que o mundo não é só o Ocidente e o Brasil, e ter um presidente que vocalize os nossos interesses estratégicos. E eu não gostei da expressão usada por alguém internacionalmente de Lula ser papagaio da Rússia. Quem pode ser papagaio pode ser o presidente norte-americano. Agora não o presidente do Brasil. O Brasil nós temos aqui de ser papagaio, se assim eu queira dizer, até pela cor verde, dos interesses nacionais e não servir a interesses alienígenas como o presidente anterior. Né? Não custa lembrar, e isso eu vou repetir sempre. Chegou na Casa Branca, olhou para o Trump com aquele cabelo fantástico que deixaria o Franklin Roosevelt envergonhado, o maior presidente dos Estados Unidos, né? Do século XX, e disse: I love you. Nessa hora eu vi muita gente aqui no Brasil não falando nada. E por fim, desculpe a extensão, quando ele quis nomear Eduardo Bolsonaro embaixador do Brasil nos Estados Unidos, vocês lembram? Não, parece coisa do homem Neandertal, o Australopithecus. Não, faz 2 anos atrás, ele veio aqui pertinho, na Fiesp. O pobre coitado, se abrir um planisfério, não consegue identificar os continentes. E começou a estudar a história americana. E sabe como ele chamava o primeiro-ministro britânico que salvou o mundo em 1940 e 1945, Winston Churchill? De Chuchu. Chuchu. Esse era o embaixador que o Jair Bolsonaro queria nomear para os Estados Unidos, o seu filho. Não dá, né?